Deixa eu te contar uma coisa que está me tirando o sono ultimamente. Sabe aquela sensação de que algo grande está acontecendo no mundo, mas quando você liga o noticiário, a explicação que te dão simplesmente não faz sentido? É. Ah, é a crise econômica. Ah, é a disputa por poder. Ah, é a geopolítica normal. Mas no fundo você sente que tem algo mais profundo rolando? Pois é. Eu estou aqui para te dizer que você não está maluco. Tem sim algo muito maior acontecendo. E olha, não é teoria da conspiração, não. É uma perspectiva que conecta pontos que ninguém está conectando. Fica comigo aqui que isso vai fazer muito sentido. Pensa comigo. Nos últimos anos, o mundo mudou numa velocidade absurda. E eu não estou falando só de tecnologia, não. Estou falando de estruturas de poder que estavam aí há décadas, algumas há séculos, literalmente desmoronando na nossa frente. O dólar, que sempre foi o rei das moedas, agora está sendo questionado por todo mundo. China, Rússia, Brasil, Índia, todo mundo criando alternativas, fazendo acordos em outras moedas. Países que nunca conversaram na vida agora estão sentando para negociar. E o grupo dos BRICS, que era quase uma piada há alguns anos, agora está crescendo e atraindo nações do mundo inteiro, né? Sabe o que é mais maluco? A velocidade de tudo isso. Mudanças que deveriam levar décadas estão acontecendo em meses e algumas em semanas. É como se alguém tivesse apertado o botão do mais velocidade, velocidade 2, 3 de WhatsApp da história. E aqui vai a pergunta de US$ 1 milhão. Por quê? Por que agora? Por que tão rápido? E se for energia? Calma, não surta. Eu sei que quando a gente começa a falar de energia e vibração, metade das pessoas já pensa: olá, virou coach quântico. Mas fica aqui comigo porque tem uma lógica bem interessante. Imagina que cada país, cada nação tem uma espécie de energia coletiva, formada pelas consciências de milhões de pessoas. Seus pensamentos, suas emoções, suas intenções, tudo isso cria uma frequência. E essas frequências influenciam decisões governamentais, movimentos sociais e, claro, a economia. Dinheiro é uma energia viva que circula. Agora, e se o planeta todo estivesse passando por um upgrade energético? Assim, quando a gente utiliza o sistema operacional do celular e alguns apps antigos param de funcionar, mesma coisa. Estruturas antigas baseadas em controle, medo, exploração simplesmente não funcionam mais nessa frequência nova. Não porque alguém está destruindo propositalmente, mas porque elas são incompatíveis com a nova energia. E é por isso que está todo mundo mudando tão rápido e tudo está mudando tão rápido. Não é só política, não é só economia. É uma transformação na frequência base do planeta. E tudo que não ressoa com isso entra em colapso. E tem outro padrão super interessante acontecendo. Países em todo o mundo reivindicam suas soberanias como nunca antes. Está ouvindo essa palavra nos noticiários? Nações africanas que sempre foram exploradas dizem agora: opa, peraí, esses recursos são nossos. Países da América Latina redescobrindo seu poder, lutando para permanecer com suas reservas. Civilizações antigas, como Índia e China, voltando para o centro do palco global. E não é agressivo, sabe? Não é vamos dominar o mundo, é mais um despertar coletivo, como se esses países tivessem acordado de um sono e lembrado: peraí, quem nós somos realmente? E é aqui que está o pulo do gato. Essa soberania nacional reflete uma soberania individual que está crescendo em cada um de nós. Percebe isso? Cada vez mais pessoas questionando narrativas prontas, buscando autonomia, se reconectando com sua verdade interior, achando seus espaços.
Você faz parte disso. Eu faço parte disso. E quando milhões de indivíduos elevam sua frequência pessoal, quando a gente para de operar no medo e escolhe a autenticidade, isso cria uma onda que atravessa fronteiras e muda a consciência coletiva inteira. Você mudando sua vibração pessoal literalmente contribui para a mudança global. Não é poético? E é real. Agora vamos ampliar mais ainda a visão, porque a humanidade não evolui sozinha no vácuo, né? A gente parte de um sistema solar, está dentro de uma galáxia, está dentro de um universo que está em constante movimento. E culturas antigas sempre souberam: ciclos cósmicos influenciam ciclos terrestres. E aí volta-se a falar de era de aquário, de transição planetária, porque, apesar dela já ter acontecido e começado lá em 2012, é agora que a gente começa a ver os frutos, nos primeiros segundos desses 13 mil anos. Nomes diferentes, mas todo mundo sentindo a mesma coisa. Algo fundamental mudou na estrutura da realidade. E isso explica tanta coisa. Por que sistemas estabelecidos há séculos estão caindo ao mesmo tempo? Por que movimentos surgem do nada e transformam países em semanas? Por que todo mundo sente que o tempo está acelerando? Porque a frequência mudou. É como se a orquestra tivesse mudado o tom. E agora, alguns instrumentos não conseguem mais tocar a música antiga. Não é que alguém está destruindo o mundo, é que o mundo antigo não cabe mais na frequência nova. E você nessa história toda? E aí eu preciso te fazer uma pergunta bem direta. O que você tem a ver com isso? Tudo, Luzinha, tudo. Porque a manifestação coletiva funciona assim. Cada consciência individual contribui para o campo coletivo. Cada pensamento que você mantém, cada emoção que você cultiva, cada ação que você toma, emite uma frequência. E é por isso que aqui na universidade a gente fala de desenvolvimento pessoal com vistas ao coletivo. Eu não repito essa frase sempre? Faz sentido agora. E muitos bilhões de frequências individuais criam a realidade coletiva. Então, quando você escolhe elevar a sua vibração pessoal, quando você cultiva a paz interior em vez de alimentar caos, quando você pratica soberania na sua vida, questionando narrativas, retomando sua autonomia, conectando-se com sua verdade, você está literalmente ajudando a humanidade a manifestar uma realidade melhor. Não é sobre virar guru nem se isolar numa montanha. É sobre viver sua vida diária com mais consciência, mais autenticidade, mais amor. Quer ver exemplos práticos? Cultive paz interior se você quer um mundo mais pacífico. Pratique abundância pessoal se você quer abundância global. Seja a mudança, como já dizia aquele senhor indiano bem famoso. E conecte-se com pessoas que vibram na mesma frequência. O tema aqui é ou soma ou some, porque quando consciências ressonantes se unem, a manifestação se amplifica exponencialmente. Eu vou ser muito honesta com você. O que a gente está vivendo não é uma coisa normal. É o fim de um mundo, um paradigma velho, baseado em medo, controle, escassez. Está entrando em colapso. E não é porque alguém está atacando esse sistema, mas porque a consciência coletiva está transcendendo essa frequência. O tabuleiro geopolítico está se reorganizando porque a consciência planetária se reorganizou. Simples assim. E você, sim, você que está assistindo isso, vive um momento único na história humana. É preciso celebrar. Gerações inteiras sonharam com essa transformação e ela está acontecendo agora, acelerando a cada dia. A pergunta não é mais se a mudança virá, ela já está aqui. A pergunta é em que frequência você escolhe vibrar, que realidade você vai ajudar a manifestar. Porque essa grande reorientação global não é sobre governos, não é sobre economia, é sobre consciência. E você, querido, é a parte fundamental dessa consciência em evolução. Então, sente isso.
Você está vivo no momento em que a humanidade está coletivamente acordando. Não é pouca coisa. E eu quero muito saber se você sente essas mudanças. Você percebe essas energias diferentes no ar? Conta aqui nos comentários a sua experiência, porque eu aposto que tem histórias incríveis que vão se apresentar por aqui. Se esse vídeo ressoou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal, porque a gente vai continuar explorando esses temas que conectam o que está acontecendo lá fora com o que está acontecendo aqui dentro, o único universo real. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e seja a luz. Tchau!